Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar sobre um novo salário mínimo de 2024 que começou a ser pago no dia 1º de fevereiro. O valor subiu de 1.320 para 1.412. Bom, o que muda com o novo valor do salário mínimo em 2024? É o caso dos beneficiários do seguro-desemprego, responsável por garantir a assistência financeira temporária ao trabalhador que foi dispensado sem justa causa. Então, a faixa inicial, que é reajustada de acordo com o valor do salário mínimo, ela teve o valor elevado. Então, com isso, o valor mínimo que esse beneficiário pode receber agora é de 1.412. Para aposentados e pensionistas do INSS, o novo piso de 1.412, válido para fevereiro, começou a ser pago entre os 5 últimos dias úteis de janeiro e os 5 primeiros dias úteis de fevereiro. Então, o benefício de prestação continuada, BCP-LOAS, pago a idosos acima de 65 anos, carentes e pessoas de baixa renda com deficiência, que essa deficiência que impeça o trabalho, também recebem equivalente ao piso nacional. Bom, quem receber a parcela do abono salarial do PIS/PASEP em 2023 terá o valor baseado no novo mínimo. No entanto, as parcelas variam conforme os meses trabalhados. No caso do trabalho doméstico, o empregador ele deverá reajustar o salário de janeiro no pagamento feito em fevereiro para a funcionária que ganha o mínimo. Mas há ainda a aplicação do reajuste em outras situações do emprego doméstico, como no caso do período aquisitivo de férias ou de rescisão do contrato. Bom, como é que é feito o cálculo do salário mínimo? O valor calculado considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo do presidente Luiz Inácio da Silva. Então, já foi aprovada pelo Congresso, né? O Congresso Nacional aprovou e pela nova lei, o reajuste corresponde à soma de 2 índices. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, conhecido como INPC, em 12 meses até novembro, e o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, o PIB, dos 2 anos anteriores. Então, o primeiro fator relacionado à inflação ficou em 3,85%. A essa variação se somou o crescimento do PIB de 2022, que totalizou 3% de expansão de acordo com o número já corrigido. Então, com isso, calcula-se o valor de 1.412 com um número arredondado. O valor do teto do INSS subiu de R$ 7.507,49 em 2023 para R$ 7.786,02 agora em 2024. Bom, como pagar o INSS sendo autônomo? Se você é autônomo, você precisa entender esse processo de pagamento do INSS. A categoria de autônomo, que é agora chamada de contribuinte individual, requer atenção especial. Então, para você pagar
o INSS como autônomo, você deve emitir a guia da Previdência Social, a GPS, através do site da Receita Federal ou do aplicativo Meu INSS. Eu já vou explicar. Bom, e como é que paga o INSS avulso? Depois da emissão, que eu vou explicar direitinho, o pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Então, a gente precisa frisar que a contribuição para o INSS ela pode variar entre 5%, 11% ou 20%, conforme o plano de previdência social e as normas específicas que se aplicam a cada categoria profissional. Então, existem categorias diferentes do INSS, onde encontramos o autônomo, que é contribuinte individual, a dona de casa, que é baixa renda, né, contribuinte facultativo, e o MEI. Por isso, é preciso saber quanto cada um deve contribuir ao INSS para ter direito aos benefícios previdenciários. Então, o contribuinte individual que recolhe no Código 1007 vai pagar agora em fevereiro, referente ao mês de janeiro, o valor de R$ 282,40. O contribuinte individual baixa renda que não preste serviços a empresas, né, pessoas jurídicas, e que paga a alíquota de 11% no Código 1163, pagará agora no dia 15/2 o valor de R$ 155,32. Já a dona de casa que contribui no Código 1929, que precisa estar cadastrada no CAD único, vai recolher agora, em 2024, o valor de R$ 70,60. O CAD único, para quem não sabe, ele é uma porta de entrada de programas sociais do governo federal. Então, na concessão dos benefícios, o sistema considera como de baixa renda as famílias que possuem renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, faixa que em 2024 passa de 660 para 706, ou uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, reajustado de 3.960 para 4.236. O reajuste do piso nacional afeta também o microempreendedor individual, né, o MEI. Por mês, o MEI recolhe 5% do valor do salário mínimo para o INSS. Então, com isso, tem direito à aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte para os dependentes e auxílio-reclusão. Então, esse recolhimento mensal era de R$ 66 e sobe para R$ 70,60. O contribuinte facultativo que paga o INSS sobre 11% no Código 1473 passará a pagar agora, no dia 15/2, o valor de R$ 155,32. O facultativo que paga 20% sobre o salário mínimo passará a pagar em fevereiro, sobre o mês de janeiro, o valor de R$ 282,20. Precisa tomar cuidado para você não pagar valor menor que o mínimo. Todos os dias, pessoas me procuram que elas querem se aposentar. E quando a gente analisa o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, valores abaixo do mínimo a gente encontra lá pagos. Então, algumas pessoas procuram até porque elas não conseguem entender a negativa do INSS no pedido de aposentadoria. Outras, elas passam anos e anos contribuindo com valores errados. E aí, para arrumar depois é complicado. Bom, para o INSS considerar esse período, a pessoa precisa emitir uma guia de valores abaixo do salário mínimo. Senão, aqueles meses em que a pessoa contribuiu abaixo, eles nem entram na contagem, olha isso. Então, pessoas com valores altos e alguns valores pagos sobre o mínimo, abaixo do mínimo, elas podem compensar isso após 11 de 2019.
Mas a grande maioria, elas pagam somente sobre o salário mínimo. E se você pagar, por exemplo, em 2024, o valor do salário de 2023, esse período o INSS não conta para aposentadoria, até você pagar a diferença. Então, isso acontece com quem preenche o carnê e paga na lotérica. Então, se você vai emitir a guia pela internet, você informar errado o valor do salário mínimo, o sistema vai avisar que está errado e vai informar o valor correto. Bom, para emitir a guia de pagamento GPS, você pode usar a plataforma Meu INSS, tanto pelo site como pelo aplicativo, que pode ser baixado nas lojas Play Store, tanto o Android e o App Store, que é o iOS. Então, o acesso ele deve ser feito com o seu CPF e sem utilizada na conta gov.br. Para emitir a guia GPS, você vai seguir os seguintes passos. Você vai digitar a emissão da guia de pagamento GPS no campo de que você precisa. Aí na página do Meu INSS, você vai escolher entre contribuintes filiados antes de 29/11/99 ou contribuintes filiados a partir de 29/11/99. Aí você vai selecionar a categoria, contribuinte individual ou doméstico ou facultativo ou segurado especial. Aí você vai informar o número do PIS, né? E aí ou do NIT, que é a mesma coisa, aí você vai pôr não sou robô. Aí você vai preencher o mês de contribuição e o salário de contribuição e você vai escolher o código de pagamento e a data do pagamento. Aí você vai verificar se os dados estão corretos e em seguida você vai clicar em confirmar, tá? Aí o sistema fará o cálculo e mostrará os valores a serem pagos com eventuais juros e multa em caso de contribuições pagas com atraso. Então você vai revisar os valores e caso queira alterá-los, clique em voltar e preencha novamente. Se estiverem corretos, clique em gerar GPS para imprimir a guia e pagar. Então, você tem que ficar atento aos prazos para não atrasar o pagamento do INSS e manter o seu direito aos benefícios da Previdência Social. Bom, mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar sobre a prova de vida. Por quê? Porque pessoas estão me procurando, né, com muitas dúvidas a esse respeito. Então, a prova de vida, ela é um procedimento que ela é muito importante para os beneficiários do INSS, pois ela garante o pagamento do seguro. Então, apesar de continuar com a obrigatoriedade da realização da prova de vida, o segurado não precisa mais comparecer pessoalmente para cumprir o procedimento. Então, agora, já não é preciso entrar no Meu INSS para você realizar a prova de vida em 2024. Como será feita a prova de vida do INSS em 2024? Bom, durante a pandemia de Covid-19, a prova de vida do INSS foi suspensa, retomando com a obrigatoriedade somente em janeiro de 2022. Entretanto, o Instituto passou a adotar medidas para facilitar a comprovação da existência do beneficiário. Então, desde 2023, o INSS é responsável por realizar a prova de vida do segurado ao realizar o cruzamento de dados de órgãos do governo federal com o seu banco de dados. Então, com isso, em 2024, nenhum beneficiário do INSS precisa ir a uma agência do INSS se não quiser. Basta realizar uma consulta ou tomar uma vacina no posto de saúde, ou ainda contratar um empréstimo consignado que o INSS irá registrar que o segurado está vivo. Bom, eu vou citar alguns dados que o INSS utiliza para realizar a prova de vida. Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou outros aplicativos e sistema dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior.
realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras, realização de perícia médica por telemedicina ou presencial, atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada, tomar vacinas, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualizações no CAD único somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo, votação nas eleições, emissão, renovação de passaporte, emissão, renovação de carteira de motorista, emissão, renovação de carteira de trabalho. Então, tudo isso consta como prova de vida. Renovação de carteira de identidade, emissão de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico, apresentação ao alistamento militar, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico e declaração de imposto de renda, tá? Como titular ou dependente. Então, portanto, ao entrar no aplicativo Meu INSS pelo celular e realizar a confirmação da biometria, automaticamente você estará realizando a sua prova de vida. Então, com as alterações na prova de vida, o prazo para sua realização também foi modificado. Então, conforme a portaria PRES-INSS número 1408, de 2 de fevereiro de 2022, o INSS passou a conduzir a prova de vida no mês de aniversário do beneficiário, com um prazo de até 10 meses para comprovação da vida. Então, caso ele não consiga realizar a prova de vida, nesse prazo, o órgão entra em contato com o segurado para que ele realize um dos procedimentos disponíveis e o INSS consiga concluir a prova de vida. E se ainda assim não for possível concluir a prova de vida, o INSS enviará à residência do segurado um servidor para que esse realize o procedimento e possa garantir a manutenção do benefício. Então, lembre-se de manter seus dados cadastrais atualizados pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Quando é necessário fazer prova de vida pelo gov.br? A prova de vida pelo gov.br, ela é destinada aos servidores públicos federais e estaduais que são aposentados, pensionistas ou beneficiários dos seguintes órgãos: SIGEP, que é Servidores Públicos Federais, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, PMDF, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, CBMDF, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, SAEB, que é a Secretaria de Administração do Estado da Bahia, MPF, PGR, que é o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, TRT-10, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, TRE-ES, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é importante lembrar que para realizar a prova de vida pela conta gov.br é necessário possuir a CNH ou ter a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, isso é necessário, pois a foto que você envia para realizar o reconhecimento facial é validada conforme a foto cadastrada no Senatran ou no TSE. Bom, ainda pode fazer prova de vida no Caixa. Sim,
ainda é possível você fazer a prova de vida no caixa eletrônico ou mesmo fazer a prova de vida na Caixa Econômica Federal, como acontecia antes das mudanças. Mas, na maioria das vezes, esse processo só ocorre quando o INSS não consegue realizar a prova de vida cruzando seu banco de dados com o banco de dados de outras instituições federais. Então, para fazer a prova de vida no caixa, é preciso ir a um caixa eletrônico que possua biometria, pois só será validado dessa forma. Então, lembrando que não é obrigatório fazer esse procedimento no caixa eletrônico, ou mesmo comparecer a uma agência da Caixa Econômica sem o INSS solicitar. Então, gente, vocês precisam tomar cuidado, mas também não é para entrar em desespero, porque as pessoas estão entrando em desespero por causa da prova de vida, mas tem o cruzamento. Então, se você entregou o imposto de renda, tá tudo ok, já teve o cruzamento de dados. Entrou no meu INSS, eles não pediram nada, ótimo, você não precisa se preocupar, tá tudo ok com a sua prova de vida. Porque as pessoas estão ouvindo que milhares de pessoas estão sendo chamadas. Ai, meu Deus, então assim, eu já estou recebendo várias ligações de vários clientes. Mas você foi chamado? Não, mas eu estou com medo. Não, gente, calma. Primeiro que serão 10 meses para cortar, se tiver que cortar, mas antes disso eles vão chamar. Bom, se você está muito preocupado, compareça à sua agência. Ou entra no site Meu INSS, veja lá, se não estão te chamando, tá tudo ok, então fica tranquilo, tá? E, assim, tome muito cuidado agora, para quem está recolhendo o INSS, com a mudança no valor do salário mínimo. Porque se você pagar sobre o valor do ano passado, você não tem aquele mês, depois você vai ter que, provavelmente, emitir uma guia para pagar essa diferença. Isso é muito sério. Isso acontece com muitos, mas muitos clientes. Assim, raro eu pegar um quinis, só se uma pessoa trabalhou numa empresa durante muitos anos, que esse trabalhador não vai ter problema. Mas se contribuiu algum período como facultativo ou como contribuinte individual, essa pessoa vai ter problema. Um outro problema muito comum é quando a pessoa sai da empresa, não tá registrado a baixa, tá? E aí essa pessoa não consegue, aí ela começa a pagar como facultativa. Aí para o INSS consta que ela está trabalhando, então ela é contribuinte obrigatória, ela não pode pagar como facultativa. Aí na hora que a pessoa vai se aposentar, aquilo dá problema se ela não fechar o vínculo anterior. Então, gente, INSS não é brincadeira, tome cuidado como você paga, de que jeito você paga e o quanto você paga, que também é importante, para lá na frente não te dar nenhuma dor de cabeça. Tá com dúvida? Procure um advogado da sua confiança para te orientar, para analisar o seu quinis e te orientar como você deve proceder daqui para frente. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.